Se não teve. Boa tarde, bom dia a todos. Estamos agora no dia 7 de novembro e para esse domingo foi transferida a festa que ocorre no dia 1º de novembro, Todos os Santos. Ela sempre é transferida para o domingo mais próximo, para frente, né? Então, Todos os Santos, e seria o 32º domingo do tempo comum, mas prevalece então a liturgia de Todos os Santos. Como sempre, começamos com a primeira leitura, que é do Novo Testamento, do livro do Apocalipse. Depois passaremos para o Evangelho. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos de nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma grande multidão, uma imensa multidão de gente de todas as tribos, de todas as nações, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas, traziam palmas na mão, e todos proclamavam com uma voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus, para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 23, que louva a grandeza, a onipotência de Deus. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Então esse salmo fala da nossa relação com Deus, que é também o nosso destino aqui na terra e também para a vida eterna. Ouçamos agora o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, é o conhecido Evangelho das Bem-aventuranças. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus
começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Apocalipse é o livro que conclui a Bíblia cristã. Começa com o Gênesis, o Antigo Testamento, recebido do povo judeu, e termina com o Apocalipse, quer dizer, do destino final nosso. Mas esse texto fala para o presente, para as comunidades para as quais João, conhecido como o apóstolo amado de Jesus, né? O São João, apóstolo e evangelista. E esse visionário, então, está numa ilha, desterrado, portanto perseguido, longe de sua pátria, e ele se lembra de outros companheiros de fé, irmãos na fé, das comunidades cristãs, que estão morrendo pelo testemunho que eles dão de sua fé, morrendo perseguidos pelo Império Romano. Então ele quer dar conforto e esperança. No meio de todo aquele sofrimento, perseguições, sem perspectivas, as pessoas que eram cristãs eram blasfemadas, entregues digamos, às autoridades romanas, e acabavam muitas delas sendo martirizadas. Então aí é um visionário. O estilo é conhecido como um estilo apocalíptico. Então a palavra significa revelação. Quer dizer, uma revelação para o presente dos cristãos que estão sendo perseguidos, mas também para nós, para os nossos tempos. Então vejamos mais alguma coisa, não é? Quer dizer, primeiro vem a visão. João, ele tem essa visão. E do lado do nascente, onde nasce o sol é o símbolo de Jesus Cristo, o símbolo da luz verdadeira que veio a este mundo, também no Evangelho de São João. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava: quem que é esse Deus vivo? O Deus vivo, a gente não vê Deus lá no céu. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem no seio da Virgem Maria e que morreu por nós. Então tudo gira em torno de Cristo e do mistério da nossa salvação. E aí vem, digamos, a punição, o anúncio da punição. Os anjos aí, não é?
eles estão prontos para punir, como depois se vê no livro do Apocalipse. Mas uma voz grita alto: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Antigamente, não é, no texto hebraico, era usado como sinal para marcar a última letra do alfabeto, uma consoante, que é o tal. Esse tal tem forma de um T, né? Semicruz, sem a parte alta. Então é uma marca, a marca do Deus vivo. Então, o motivo para não prejudicar a terra é que precisam ser marcados com esse sinal todos os que Deus vai salvar, todos os que pertencem a Cristo. Então esses são marcados, né? E daí para frente, sim, né? Eles podem dizer, né? A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Cordeiro é o símbolo de Jesus Cristo. Ele morre como se fosse uma ovelha, um cordeiro, que quando é sacrificado, às vezes não geme, não dá nem um grito. O cordeiro silencioso que se entrega pela salvação é Jesus Cristo. Aquele Filho de Deus que se torna homem, humano. Então, tudo aqui gira como ponto inicial a salvação. Salvação de todos os que seguem a Jesus Cristo. Aí também na visão, então, temos uma espécie de visão diríamos, de um rei que está cercado pelos seus ministros, que são os anjos, e aqui fala de anciãos e etc, etc, e seres vivos. Então vem a pergunta, essa pergunta é feita para o visionário. Quem são esses vestidos? Porque são pessoas que foram marcadas, e eles estão vestidos, marcadas com o tal, eles estão vestidos com roupas brancas. E de onde vieram? Então o visionário, né, que ele recebe a revelação de Deus, ele simplesmente diz: tu é que sabes, meu Senhor. E ele então declara: esses são os que vieram da grande tribulação, da grande perseguição. O que aconteceu com eles? Lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quer dizer, desde quando o sangue consegue lavar uma roupa, torná-la branca, branca, branca? Então é um contraste. Esse sangue é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem já leu, e é um livro difícil de entender, mas sempre devemos ver palavras de consolação para os cristãos que sofrem, abatidos, perseguidos, desprezados, humilhados e mortos. Então é uma mensagem também para esse final de ano, né? Nós que já estamos sofrendo pandemia, né? Nós, não digo nós, o Brasil, né? Que perdeu já 610 mil vidas de pessoas vitimadas pela pandemia. E o mundo já tem mais de 5 milhões de pessoas contaminadas pelo vírus e que vieram a falecer. Bem, mas a gente, diante de todo aquele sofrimento, tem que ver a esperança que é anunciada. Naqueles marcados com o sinal da cruz, um tal, né? Uma parte da cruz, o tal franciscano, que é chamado também, né? Mas vem lá do
texto ou do alfabeto hebraico. Mateus, ele é um evangelista que tem mensagens assim muito lidas muitas vezes nos evangelhos, eu digo lidas durante as missas. Evangelhos que complementam, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que tem apenas 16 capítulos. Então, junto com o Evangelho de João, que não tem como um tema o ano A, tem como tema Mateus. O ano B, Marcos, que nós estamos quase concluindo. E o ano C, o próximo ano, que já começa na liturgia com o Advento, esse tem como base o Evangelho de Lucas. Mas então ouçamos Mateus. Nós escutamos a situação, né? Então Jesus vê as multidões. Jesus, o Filho de Deus, que pregava, anunciava o Evangelho, ele vê as multidões que o seguem. E ele sobe a montanha. Quer dizer, é um convite para nós subirmos. Montanha é o local das revelações, das mensagens de Deus aos seus intermediários, sejam os profetas, seja Jesus Cristo. Então aqui, eles sobem, a multidão vai subir. Primeiro são os discípulos que se aproximam. Mas é claro que o povo também, se Jesus sobe uma montanha, eles querem ouvir, né? E aí ele começa com uma bem-aventurança. São textos que existem na Bíblia e que saúdam. Feliz é o homem, feliz de quem, por exemplo, o primeiro salmo da Bíblia, feliz aquele que é fiel à lei, aquele que se afasta do grupo dos maus, que querem só fazer o mal e querem também atrair a esse mal aqueles que procuram seguir a Deus. Então, felicidades. Nós temos essas felicidades, né? Feliz, bendita és tu, abençoada és tu, diz Isabel a Maria, porque acreditaste o que aconteceu na Anunciação. Então eles se aproximam. E vejam, a primeira bem-aventurança é para os pobres em espírito. Não é? Esse pobre em espírito não significa que não tem muito juízo, não estão muito certos, né? Não se trata disso. Mas pobres com o espírito ou no espírito. Quer dizer, são pessoas desprendidas, não estão aí para ajuntar riquezas nesse mundo, mas sim para servir a Deus, ser fiéis a Deus, ser fiéis no serviço ao próximo, pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Importante prestar atenção nesse evangelho, que a primeira bem-aventurança e a oitava estão no presente. É o reino dos céus. E céus, em Mateus, significa reino de Deus. Felizes são os que estão aqui na terra, vivendo esse reino de Deus. E aí então vem aqueles sofredores que são mencionados, são todos também que seguem a Jesus Cristo, mas mesmo outros pobres, né? Que são atraídos por Deus, mas ainda não são cristãos. Então, essas bem-aventuranças, por exemplo, os aflitos serão consolados, os mansos possuirão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz,
os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que são perseguidos, que serão chamados filhos de Deus. Então, esses são perseguidos é aqui na terra, é para viver o reino de Deus. Eles muitas vezes sofrem, não são compreendidos, são perseguidos, mal vistos, difamados e assim por diante. Coisas que nós também escutamos no dia a dia da nossa situação no Brasil, né? Então essas bem-aventuranças, a gente se pergunta, mas é Deus que vai fazer isso? Deus que vai consolar os aflitos? Vejam que no começo do Evangelho, os primeiros que se aproximam de Jesus são os discípulos. Então tudo que está aqui no futuro é para os discípulos de Jesus, os que se dizem cristãos, os que seguem a Jesus, procuram ser fiéis ao seu batismo. Esses são aqueles que devem consolar. Eles são filhos de Deus. Quer dizer, todos nós que somos de Cristo, nós somos irmãos de Jesus e filhos de Deus. Somos herdeiros como filhos de Deus, do próprio Deus. Então esses aqui na terra, na presença do reino de Deus, deverão estar ao lado das pessoas para consolá-las, ajudá-las, defendê-las, lutar com elas pela justiça social. E, no fundo, a maneira de o cristão estar presente, ele percebe que Deus é bom. Quando uma pessoa se sente abandonada, ninguém olha para ela, ninguém se interessa, até ela tem dúvidas se Deus vai ajudar ou não. Então tudo o que está acontecendo, mesmo nos nossos dias, já falei mais de uma vez no Evangelho, digamos, o sofrimento, o desemprego, quem trabalhava por conta não consegue trabalhar, famílias que tem a mãe, o pai abandonou os filhos e ela não pode sair porque tem filhos pequenos. Quer dizer, toda essa pobreza, ela está, bem-aventurados os pobres no espírito. Quer dizer, não colocam a segurança nos bens desse mundo, mas precisam do mínimo para poderem viver na dignidade dos filhos e filhas de Deus. Então a missão futura é a missão presente do cristão. Isso é que nos torna felizes. E a segunda leitura, que é do apóstolo atribuída a João também, primeira carta de João, ela tem uma mensagem também tão bonita, tão alegre, né? Diz assim: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Então, no meio de todos os sofrimentos que estamos passando, sempre tem gente boa, gente que é verdadeiramente cristã, ou, no mínimo, humana, que se sente solidário com aqueles que sofrem. E, no fundo, é isso que faz de nós verdadeiros cristãos. Jesus, no juízo final, segundo o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, não vai perguntar se eu fui batizado, se eu fui um bom cristão, mas vai perguntar, vai dizer aquela parábola: eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, me deram de beber. Estive nu e me vestiram. Então isso que importa em nossa vida cristã. E quem o fez isso? Os santos que nós veneramos. Aqueles que são declarados santos, mas também tantas pessoas que nós conhecemos, às vezes da própria família,
conhecidos, vizinhos, pessoas que se dedicaram sempre ao próximo, procuraram fazer ao próximo. Então, no fundo, essa festa de Todos os Santos é para nos dar coragem, alegria de a gente servir a Jesus Cristo em nossos irmãos. E assim, sim, nós seremos, como diz a última bem-aventurança aqui, né? Que eles receberão uma recompensa final também nos céus. Aí não é o céu com letra maiúscula, como a gente pode ler no Evangelho, mas céus, isto é, onde está Deus. Deus está presente em todo lugar, também contigo, também ao teu lado. Tu, meu irmão e minha irmã, que sofres, mas tens a alegria de ser cristão. Que assim seja.